Bom dia, bom dia. 14 de fevereiro, sábado. Eu amo sábado. A palavra sábado significa descanso. E como eu amo esse dia. Só para parar, ficar de boa e descansar no Senhor. Estamos aqui para mais um devocional. Conversas íntimas com o Espírito Santo. Hoje é com o Bispo J.B. Carvalho. A palavra está lá em Salmo 78, 72. E os apacentou conforme a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia das suas mãos. Aqui vem um aprendizado muito profundo. Eu amo esse aprendizado. A excelência não é um fenômeno casual, mas a estrutura intencional de um espírito que decidiu governar. Uau! Olha que tremendo. Intenção, consciência no que está fazendo e decisão de se posicionar. Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, diante desse devocional extraordinário, e nós queremos entregar esse momento diante de Ti, Pai, sob a liderança do Teu Espírito. Espírito Santo, como nós precisamos da revelação, como nós precisamos do Espírito de revelação, de entendimento claro, olhos espirituais abertos, porque nós precisamos enxergar as profundezas que existem na Tua palavra, Senhor. E por isso, Espírito Santo, dai-nos espírito de revelação. Nós precisamos. Eu entrego a minha vida, eu entrego esse momento, a vida de cada pessoa que vai ouvir. Senhor, para que realmente, Senhor, haja uma liberação, haja libertação, haja transformação, haja, Senhor, decisões poderosas em nós. Senhor, mediante a revelação da verdade da Tua palavra, para nos colocar no lugar que é nosso, nos posicionando em quem nós somos, em quem o Senhor nos criou e quem o Senhor nos fez para ser. Senhor, para que nós possamos avançar e ter um espírito excelente, Senhor, e manifestar através dos nossos atos de justiça a Tua glória. Obrigada, Senhor, por esse dia, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A Bíblia descreve Daniel como portador de um espírito excelente. Expressão que no hebraico original é Yatir, termo que significa uma montanha que se eleva acima de todas as outras. Deus deseja considerar você essa proeminência, não para alimentar o seu ego, mas para estabelecer uma plataforma em que ele possa ser visto por meio da sua competência e do seu caráter. Uau! O Senhor, Ele quer ser visto através de mim e de você. Eu estava prestando atenção na imersão, que é 120 horas, e eu tô lá com a minha televisão ligada, então toda hora eu tô passando, ouvindo, tem hora que eu tô parando, e o que está sendo falado é a manifestação da glória de Deus. Esse ano é o ano Domini, do governo, do domínio do Senhor. E antes de ontem, a pregação foi falando, e ontem, meu Deus, que palavra profunda do pastor Vini sobre isso. Sabe, nós estamos no momento em que Deus, Ele quer manifestar quem Ele é através de mim, através de você. E é através de quê? Da nossa competência e do nosso caráter. O Senhor quer, as pessoas, o mundo, a criação anseia pela manifestação dos filhos maduros de Deus. O Senhor quer ver, o mundo quer ver Deus através de você, através das suas competências e através do seu caráter. A vida nível 10 exige a fusão letal que Davi possuía, a integridade do coração, gente, isso aqui é extraordinário, que é o alicerce moral e a perícia das mãos, que é a habilidade técnica para conquistar territórios, sabe? Então, o Bispo J.B. ele costuma dizer que a estrutura interna, ela é preparada antes da manifestação da externa. Então, se você está vivendo um processo, o Senhor está te preparando, sabe? Porque excelência, ela não é talento,
sabe? Excelência não é oportunidade, excelência é decisão espiritual de governo. Então, o Senhor, a preocupação de Deus é alinhar o nosso coração, sabe? Porque nós precisamos desses itens que havia em Davi. Integridade do coração. E isso é um alinhamento moral, sabe? E a perícia das nossas mãos, que fala das habilidades que o Senhor colocou em nós, sabe? É a habilidade técnica para conquistar território. Fazer as coisas, sim, com excelência, com o coração, com amor, com dedicação, fazendo tudo que vier a fazer, faça como para o Senhor, sabe? Os seus dons e a unção podem abrir portas palacianas e colocá-lo diante de reis. José, né? Daniel, Davi, eles foram colocados em palácios. Moisés foi, né, conduzir o povo. Mas apenas um caráter forjado no fogo, eita glória, sustentará você quando a pressão da altitude aumentar. Então não tem como desvincular dom de caráter, sabe? Não é só sobre ter dom, é dom e caráter, porque o caráter é o que sustenta. Então, quando o texto fala aqui que Daniel tinha um espírito excelente, sabe? Isso fala, sabe do quê? De alguém que governa suas emoções. Olha as características. Governa sua mente e governa sua postura diante da pressão. Tem controle. Por isso que nós precisamos, gente. Olha, isso para mim foi um divisor de águas. Em 2021, 18, quando o Senhor começou a me mostrar sobre as emoções, que não se atenta, que não é muito falado, agora até que mais, mas não é muito falado dentro das igrejas, nem é ensinado. Quando o Senhor começou a me conectar com esse conhecimento, que eu olhei para mim e eu me via, sabe, os resultados me sabotando por conta das minhas emoções, porque eu focava só no espiritual. Porque lá naquela época eu entendia, né, que nós enxergamos como com os nossos óculos mentais. Então, os meus óculos mentais naquela época é que o espiritual bastava, porque eu aprendi assim, eu ouvia assim, eu via isso. Só que quando eu olhava para os meus resultados, me entristecia, porque eu tinha comportamentos que eu não queria ter, mas eu não conseguia ser diferente. E eu não sabia como fazer, sabe? Isso era uma dor que havia dentro de mim, eu chorava diante do Senhor. Senhor, muda meu coração. Porque eu não colocava, sabe, as minhas falhas, os meus resultados lá no outro. Eu comecei a me analisar que eu estava repetindo. Mudava o cenário, mudava pessoas, mas o resultado era o mesmo. Eu falava, pera lá, o problema não são as pessoas, sou eu. Senhor, eu não consigo ser diferente. E isso, aquilo era uma dor. E eu chorava diante do Senhor. E o Senhor começou a me conectar. E aquilo para mim foi um divisor de águas. Sabe? Porque a partir do momento que eu comecei a me conectar com esse conhecimento, e eu comecei a perseguir as pessoas que carregavam isso, pessoas que caminhavam com Deus e carregavam esse conteúdo, eu fui sendo destravada, porque eu fui entendendo, mas eu fui praticando, sabe? Eu estou ainda no processo, mas eu entendi que eu precisava alinhar as minhas emoções e que não era tudo espiritual, não. Que não adiantava só ficar orando, jejuando, lendo Bíblia, que resolver. Não ia resolver. A Bíblia é o nosso fundamento, mas não adianta você ficar orando e não fazer o que tem que fazer aqui na terra, né? Não é sobre isso. A capacidade, a habilidade o Senhor já colocou dentro de mim e de você, né? Mas nós precisamos acessar, nós precisamos desenvolver essas habilidades. E eu só posso ser desenvolvida com pessoas que têm essa competência que já foi dada pelo Senhor para me habilitar, né? Então tudo no processo vai cooperando, porque a Bíblia fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que foram chamados segundo o seu propósito, né? Então eu comecei a aprender, olha quanta mudança houve em mim, nos meus resultados, no meu casamento, nos meus relacionamentos em casa. Como mudou? Porque eles mudaram? Não. Eu mudei. Por quê? Porque a minha mente se expandiu. Eu fiz uma renovação de mente e estou no processo, buscando essa renovação sempre, porque o Senhor tem muita coisa para nos revelar, né?
Então, muitos permanecem estagnados porque tentam rodar um programa de conquista em uma estrutura mental infectada pelo vitimismo e pela orfandade. Eu vivia isso, a orfandade. Não sabia, eu não tinha clareza da filiação. Eu não me sentia filha, eu não vivia como filha. Eu era serva, eu era escrava, sabe? Então, eu fazia para ser. E na filiação de paternidade, quando eu tenho clareza de identidade, de quem Deus é, de que Ele é meu pai, que eu sou filha, eu não preciso fazer para si. Eu já sou. Eu faço porque eu sou. E eu não faço para ser. Né? E até ali, eu fazia para ser amada, para ser aceita, para ser valorizada, sabe? Eu fazia. Mas isso não era intencional. Meu programa estava formatado para aquilo. Por isso que a palavra diz, olha, não se conforme. Transformai-vos pela renovação. E quando eu comecei a mergulhar nesses conteúdos, nesse caminho, a minha mentalidade expandiu. E até por isso eu tive que fazer mudança ministerial. Por quê? Porque a minha mentalidade expandiu, não dava para permanecer no mesmo lugar. Porque as pessoas que ali estavam não carregavam aquilo que eu precisava para ser esticada, desenvolvida, para continuar subindo no sentido de crescimento, de avanço. Né? E o Senhor me conectou com as pessoas que carregavam aquilo que eu precisava para a próxima fase. Uau! Gente, foi extraordinário. Está sendo extraordinário, né? Então, o nível da sua vida externa jamais ultrapassará o nível da sua construção interna. Isso aí. Se existe vitimização, mentalidade de orfandade ou autossabotagem, ó, o programa da conquista trava. Trava. Você tem a promessa, mas você não consegue conquistar. E eu quero conquistar. Eu tomei essa decisão, sabe? Eu tomei essa decisão. Senhor, eu quero. Eu quero a vida mais do que o bastante que Jesus veio trazer, porque a vida abundante, a abundância é mais do que o bastante, é mais do que o suficiente. Eu falei, eu quero. Se isso é meu direito como filha, Senhor, eu quero. Então eu estou nessa busca, isso é para todas nós, sabe? E tem uma palavra que eu gosto muito também, se você quiser me ouvir, comerá o melhor da terra. Eu falei, eu quero. Só que eu preciso ser alinhada, né? Viver o processo. Então, você precisa identificar e desinstalar narrativas falsas que contam a si mesmo. Ah, eu não sou capaz. Ah, eu não sou merecedor. Ah, eu não posso. Ah, eu não sei. Sabe? Aquelas histórias paralisantes que justificam a derrota como se fosse destino. Olha, é muito forte isso aqui, viu? Justificam uma derrota como se fosse destino. Ah, até tem muita confusão no nosso meio. De achar que humildade é se vestir de qualquer jeito, é ter escassez. Não, gente, humildade é o coração, é o estado do coração. Não é sobre esses conteúdo mentiroso, né? Essa inverdade, porque isso não é uma verdade. Entenda que a resistência que você enfrenta não é um sinal de rejeição divina, mas a confirmação de que uma grande porta de oportunidade se abriu diante de você. Uau, que bênção, né? Nós fomos criados para governar, mas só governa quem se governa. Quem se governa, né? Você foi desenhado pelo Criador com uma engenharia espiritual feita para ser resistente à resistência. Nós fomos criados por Deus para ser resistente àquilo que está nos resistindo, que é que nós temos respaldo na Bíblia, né? A palavra de Deus fala que o reino de Deus ele é tomado à força, não é com facilidade, não. Ah, eu falei, tá, não, tem a resistência e eu preciso ser resistente, né? Aquilo que resiste, que me resiste, de avançar, de pisar na terra prometida. O chamado agora, olha, o chamado de Deus agora para mim e para a sua vida é para um realinhamento radical entre quem você é e o que você faz. Deus escreve seus dias antes mesmo de você respirar. Mas cabe, olha aqui, mas cabe a você assumir posicionamento, decisão, atitude.
a pena e tornar-se o protagonista que materializa essa profecia na história. Gente, a promessa de Deus, ela está pronta. Mas eu preciso me posicionar para assumir, eu preciso fazer o que precisa, eu preciso ser a protagonista, aquela que vai assumir, que não vai entregar o leme da sua vida para outras pessoas, vai se deixar ser governada, ser governado pela circunstância. Não, eu preciso me tornar, me tornar, então quer dizer que eu não sou, mas o realinhamento, esse chamado de Deus é para nos realinharmos, porque o desejo dele é que eu e você nos tornemos o protagonista da nossa história, sabe? E através desse realinhamento, sabe? Dessa busca de alinhamento, de caminho de volta, de realinhar a identidade de origem, clareza de quem Deus é, de quem eu sou, qual é o meu papel, qual é o meu lugar, sabe? Vai materializar essa profecia na minha história. As coisas vão acontecer, né? E o Senhor está chamando a mim e a você para isso. Não olhe para o retrovisor, pois o seu futuro exige atenção total no para-brisa. Não é aqui, para trás. É aqui, para frente. Pergunte a si mesmo quem você precisa se tornar, que nunca foi antes, e qual habilidade precisa dominar para acessar a próxima dimensão do seu propósito. Existem habilidades novas, habilidades que eu ainda não desenvolvi, sabe? Existe sim, e eu preciso avançar. Então, cada passo que eu dou nesse caminho, eu estou avançando para esse lugar. Então, o próximo passo eu ainda não sei, mas, Senhor, Espírito Santo, qual é o próximo passo? Quais são as pessoas da próxima estação que vão me ajudar, que eu preciso me conectar para me desenvolver? O que eu preciso, Espírito Santo? O verdadeiro sucesso é a fidelidade extrema ao chamado, permitindo que a cruz santifique as suas ambições e transforme a sua dor em autoridade. Uau! A minha dor tem se transformado em autoridade, sabe? Porque o Senhor me conectou e eu tomei decisão de fazer o que precisa ser feito. E falar que é fácil? Não, é possível. Nele é possível. Você pode um dia cair no sentido de auto-sabotar, no outro dia você se posiciona e vai avançando. Conectada com as pessoas certas, com as informações certas, no ambiente certo. Pessoa certa, lugar certo, pessoa certa, o conhecimento certo chega. Identifique a habilidade crítica que falta para o seu próximo nível e estabeleça um plano de imersão total para dominá-lo. Olha aqui, estabeleça um plano. Eu que vou fazer meu plano. Estabelecer, né? Para dominá-la. Sou eu também que domino, é você que domina. Silencie imediatamente o diálogo interno de vitimização e assuma a postura de quem governa o ambiente e não de quem é moldado por ele. Glória a Deus, né? Então eu fiz umas anotações aqui, olha, propósito é mais importante que posição. Muito mais. Se a identidade não estiver alinhada, a promoção vira pressão destrutiva. Muitas pessoas começam bem e terminam mal, porque não tem alinhamento de identidade e também não respeitou o processo para que o caráter fosse ajustado. Qual competência precisa ser desenvolvida em mim? Qual? Qual mentalidade na minha vida precisa ser desinstalada? Faz essa pergunta para você. Qual disciplina precisa ser estabelecida? Existe, né? Então, qual habilidade falta para o meu próximo nível? Começa a fazer, sabe? Anota, começa a fazer essas perguntas. É melhorar minha comunicação? Eu me vejo assim. Já melhorei muito, mas tenho muito para melhorar. Eu preciso de disciplina financeira? Eu preciso. E você? Organização? Liderança? Porque liderança não é sobre cargo, tá? Liderança é sobre liderar a si mesmo. Liderar o ambiente que você está. Né? Aquilo que cabe a você. Então, é sobre governar a si mesmo. Né? Quem é você? Quem você está se tornando? Você já fez essa pergunta para você?
Quem você está se tornando? Você tem gostado do que você está vendo? Quando você se olha no espelho. Não é só a física, tá? Quem você está se tornando, você está gostando? Pense sobre isso. Então, JB, ele tem uma linha, né? E a linha dele, a linha de pensamento dele, ele diz que a estrutura interna, ela define resultado externo. Então, não é sobre mudar fora, é mudar dentro. Comece por aí. Pare tudo, se for preciso. Não tem problema, não. Deixe tudo. No sentido, só não pode deixar Jesus, família, casamento, não. Deixe tudo no sentido cargos, às vezes, ocupação, para realinhar, para ajustar, para botar na ordem, né? Porque às vezes nós pegamos coisas que não era para fazer. Eu me vi fazendo isso, porque como eu tinha a minha identidade distorcida, eu tinha que fazer para sempre. Então eu fazia muita coisa. Aí eu comecei a pensar, será que eu estou fazendo tudo o que é para fazer? Será que realmente é isso que o Senhor tem para minha vida? Agora mesmo eu estou assim. Às vezes aparecem coisas para fazer, às vezes vem no meu coração alguma coisa, eu fico Espírito Santo. Realmente é para mim fazer isso? Porque quem tem um coração, o nosso coração ele é enganoso, né? E o nosso coração pode às vezes nos enganar, sabe? De ainda essa raiz querer se manifestar, sabe? Outra coisa que o JB fala que espírito excelente, sabe, igual de Daniel, foi decisão. Não veio pronto. Ele não nasceu com aquilo, ele desenvolveu. E outra coisa, silenciar a vitimização, sabe? Focar em quem você é e quem Deus diz que você é. Miles Monroe já diz que propósito, ele define posição, sabe? É o propósito que define a posição. E liderança, ela não é governo. Aliás, liderança é governo. Liderança não é cargo, tá? Então, assuma a responsabilidade. Amém? Faça uma avaliação. As minhas emoções governam ou são governadas? Minha disciplina sustenta o meu chamado? A disciplina que eu venho desenvolvendo na minha vida, ela sustenta o meu chamado? Porque senão é tempo de realinhamento, sabe? Não é para trazer peso, é para trazer só consciência. Porque o Senhor deseja que eu e você sejamos realinhados. Para que esse ano é o ano da manifestação de quem Deus é, através dos nossos atos, sabe? De justiça. Hoje mesmo, essa semana, o Senhor tem colocado algumas coisas no meu coração. Eu tinha uma programação para quinta-feira, de fazer umas fabricação de queijo. Eu tô aí nos iogurte, fiz até quarta. E na quinta eu falei, vou fazer queijo. Minha irmã tá passando por uma situação, uma experiência tal, de saúde, precisando. E eu dormi com aquilo no meu coração. Vou lá, tirar um dia para mim ir lá, me dedicar a ela, fazer algumas coisas por ela. Mas eu fui dormir falando, Espírito Santo, realmente? Para mim não me atropelar e fazer realmente aquilo que veio no meu coração, mas não era aquilo que Deus tinha. Falei com o Senhor e acordei com aquilo forte no meu coração. Aí eu falei pro meu marido, eu tô indo para lá. Então, troquei, sabe? Fiz essa troca. Ao invés de vir fazer algo de produção para vender, eu fui lá dedicar um dia, né, para cuidar lá, fazer umas alimentação, fazer o que dava para mim fazer. Eu fiquei praticamente o dia todo lá com ela. E hoje foi interessante, né? Eu tô com uma vizinha aqui também que quebrou o punho. E ela virou, mexeu, lavar minha frente. E eu sei que ela gosta de manter as coisas tudo limpa. E ela não tem funcionária também. Arrumou uma pessoa para vir 3 vezes. E eu pus isso no meu coração. Os dias que a funcionária dela não vir, eu vou cuidar pelo menos da frente da casa dela, porque eu sei que para ela isso é muito importante. Aí nós estamos aqui, né? Choveu muito ontem, eu limpei tudo, mas hoje tava tudo sujo. Já levantei cedo, eu vou lá tirar esse tempinho, sabe? Pra cuidar, porque eu sei que para ela é precioso, é importante. Aí limpei do vizinho de cá, limpei a mim, limpei do de cá. São coisinhas simples que nós podemos fazer assim. Alguém está fazendo leitura, está lendo a nosso respeito, né? Então esse ano é o ano da manifestação da glória de Deus através da minha e da sua vida. Então que o Senhor seja visto nos nossos atos, viu? Amém? Vamos fazer um decreto aqui? Senhor, eu renuncio, quero hoje, Senhor, renunciar a toda a mentalidade de vitimização. Eu assumo a postura de governo sobre minha mente, emoções e decisões. Pai, eu recebo o Espírito excelente. Meu caráter, Senhor, sustentará a minha promoção. A minha dor, Senhor, ela se transformar em autoridade, em ministério. Eu fui desenhada para governar.
em nome de Jesus. Que isso se torne real na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Pai, cuida do nosso coração, realinha. Ah, Deus, o Senhor conhece cada uma de nós, o Senhor sabe como nós estamos, Senhor. Pai, que o Senhor, a Deus, traga luz, ilumine com a tua luz, Pai, as áreas da nossa vida, as motivações, as intenções, Senhor, as nossas emoções, e traga clareza para cada um de nós, Pai, para que nós possamos entender, Senhor, que é tempo de realinhamento e que o Senhor só deseja, Pai, que nós entendamos, enxergamos e assumimos e nos posicionemos em Ti para avançar, para manifestar através da nossa vida quem o Senhor é em nós. Nós estamos nesse momento, como nós ouvimos ontem, o tempo da manifestação da Tua glória através de nós, e que assim seja sobre nós, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Um dia muito abençoado, cheio da bondade, da graça e da presença de Deus. Deus te abençoe.